Oi, 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 eu de novo falando de comunicação, esse universo imenso, imenso, imenso que é a nossa vida de todo dia. A gente se comunica com filhos, a gente se comunica no trabalho, a gente se comunica com os amigos, a gente se comunica nas baladas, nos happy hours, mesmo que virtuais. Agora, todo mundo vive dentro de reuniões. E o assunto de hoje então são reuniões. Reunião uma atrás da outra, uma das 8, umas 9, umas 10, umas 11. Aí vai até o meio-dia, a gente come rápido, porque já tem uma às 1, às 13, às 14, às 15, até às vezes às 9 da noite a gente está em reunião. Ok. O mundo de reuniões não é um mundo novo, né? É um mundo antigo. Mas se você tá lá como gestor, se você tem que conduzir a reunião, mudou um pouquinho, porque antes você entrava de bem bom, né? De participante da reunião, então era fácil, alguém levava, alguém conduzia, alguém concluía. Beleza, mas se você, né, já está no posto de gestor e conduzindo reuniões, talvez esse vídeo interesse para você. Não tem nada mais chato do que reunião bagunçada. Há muitos anos atrás, eu sou coach de comunicação, há mais de 40 anos, talvez até mais do que você tenha de vida. Há muitos anos atrás, talvez há uns 20 anos atrás, eu estava prestando um serviço grande para a editora Abril. E um dos gestores, era um diretor na época, ele me procurou, ele já tinha feito curso de falar em público. O Luizão, vou só falar Luizão, um querido lá do Parque Gráfico da Editora Abril. Ele já tinha feito curso de falar em público, ele já tinha feito curso comigo também de liderança, características do líder, e ele falou: Thaís, pelo amor de Deus, vamos inventar um curso assim, reuniões chatas, nunca mais. Isso há 20 anos atrás. Ou seja, o problema de reunião chata não é de hoje, existe faz tempo e a gente não sabe como otimizar as reuniões para que elas não sejam tão chatas. Então esse vídeo que eu estou conversando com você pode ter o título Reuniões Chatas, Nunca Mais, ou Reuniões Coxinhas ou Reuniões Atraentes, o título que você quiser dar, mas não tem nada mais. Parece que é banal, não tem nada mais difícil do que fazer uma reunião bem interessante, gostosa, atraente. A reunião é um momento difícil, importante para todo mundo, tanto para o gestor, né, para o líder, para o diretor, como para quem está participando. E o pior que hoje em dia os participantes opinam depois para o RH, aquele gestor não sabe conduzir uma reunião, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não conclui nada. Pois é, hoje em dia todo mundo tem acesso, né, aos seus 5 minutos de fama e todo mundo critica, palpita e dá opinião. Então não adianta você marcar um monte de reuniões, estar com a agenda cheia, né, de reuniões, se elas não forem inteligentes, se elas não forem envolventes, se elas não forem, né, se elas não alcançarem o objetivo. Então, senhores, né, senhores, senhoras, senhoritas, gestores, já chegaram lá nos seus 30 e tantos anos, já estão se achando poderosos. Claro, vocês estão subindo na carreira, epa, maravilha, vocês estão no momento de vocês. Mas reunião merece um cuidadinho um pouquinho mais delicado. Então, veja só, eu até escrevi aqui algumas coisas para poder conversar isso com você, né? Lembrando dos meus casos, das minhas aulas, das reuniões chatas que eu fui. Meu Deus do céu. Então, existem algumas regrinhas para que a reunião seja produtiva e não seja uma reunião coxinha ou nas coxas, sei lá que nome tenha. Então, a reunião é um motivo, né, comum a ambos, você e a sua equipe, você e os seus diretores. Tem um motivo para vocês terem marcado essa reunião. Ninguém marcou uma reunião para falar: e aí, como é que foi o final de semana? E aí, a balada de amanhã, como é que vai ser? Eba! Ninguém marca uma reunião, a não ser que seja um happy hour com amigos. Aí vale tudo. Aí vale sexo, rock and roll e chopp. Uhul. Claro, uma reunião profissional tem que ter um motivo comum a ambos. Você que chamou a reunião e quem está participando da reunião. Então, este motivo, né,
tem que ser muito claro para você, tem que ser muito focado, você tem que saber o porquê você está pedindo a reunião. Não é para bater papo, não é para enrolar, não é para fingir que você está com a agenda ocupada, tantas as reuniões, eu tenho um... Não, é para resolver algum motivo, algum problema, algum processo em andamento. Então, a primeira coisa, importantésima, e principalmente hoje em dia, que ninguém mais tem tempo a perder, é qual é o objetivo da reunião. Se isso está claro na sua cabeça, claro na cabeça, você não vai sair, né, feito uma barata tonta, você vai no motivo da sua reunião. Isso fica muito mais focado, muito mais claro, muito mais fácil, muito mais fácil, olha, porque já te dá um rumo. Porque aí, se você for o condutor da reunião, se alguém sair do rumo, você chama de volta. Vem cá, meu filho, vem cá, vamos, olha, esse assunto é legal, mas a gente fala numa próxima reunião específica sobre isso. Então, porque isso a gente pode conversar depois, né? Como comandar os participantes para que nenhum saia voando. Nem você pode sair voando e nem os participantes podem sair enlouquecidos. Então, o motivo em comum tem que ser muito claro. Então, já no invite, você já tem que pôr reunião às 14 horas sobre, adoro os 2 pontos, assunto X. Todo mundo que recebe o invite, o convite, já sabe que o assunto é X. E não é Y, e não é Z, e não é T, e não é S, é X. Isso já faz todo mundo pensar juntos. Porque enquanto as reuniões, hoje em dia, virtuais, remotas, né, elas têm que ser ainda mais focadas. Porque numa reunião presencial a gente dá umas viajadas, umas, né? Remoto não, tá? Então, o objetivo muito claro. Uma outra coisa que eu anotei também, e isso acontece muito, e lembrando desse caso lá da Editora Abril, de 20 anos atrás, as reuniões têm que ter tempo. Tem que ter tempo. 1 hora dizem que é de bom tamanho para o cérebro, né? Pensar, interagir, prestar atenção. Mais do que 1 hora, as pessoas vão ficando assim meio over, né? É como naquele dia que a gente, naquele domingo que a gente come muito. Depois do almoço a gente fica over, ou bebe muito. Outro dia tomei meia caipirinha, final de semana passado, meia caipirinha. E como eu não estou bebendo quase nunca, fiquei 2 horas, né, meio bêbada. Subi pro quarto, deitei, dormi 2 horas e ainda acordei meio bêbada. Então, a mesma coisa uma caipirinha, a mesma coisa uma reunião longa, a mesma coisa um almoço muito exagerado. Né, o almoço exagerado, a gente vai ter um processo de digestão muito lento. Uma reunião muito longa vai acontecendo quase uma loucura. As pessoas param de raciocinar. Isso eu ouvi num curso que eu fui fazer sobre como não ter estresse. Eu passei uns meses no Japão estudando como a gente comunica-se com o corpo até para poder lidar com essa vida maluca que a gente vive. E uma das coisas que eu ouvi lá no Japão, há muitos anos atrás, é reuniões de 1 hora são boas porque a gente não fica muito cansado. Em 1 hora a gente presta atenção, em 1 hora a gente fica focado, em 1 hora a gente resolve problemas. E se naquele assunto 1 hora não foi suficiente, faz um break, assuma, senhores, não deu para resolvermos todos os problemas nessa 1 hora, nessa nossa reunião, então vamos parar, vamos cada um para os seus universos e daqui a 2 dias ou amanhã a gente repensa tudo que foi falado e a gente continua da onde parou. Gente, isso é bárbaro, isso é mágico, porque aí você desliga. Vai, pensa e não chegou a lugar nenhum. Então, ou não resolveu os grandes problemas. Então, vai fazer outras coisas e amanhã você vai ter tido boas ideias, você vai ter tido
insights, porque os insights são mágicos, eles nos acompanham, mas a gente só ouve os insights quando a gente está com espaço para ouvir os insights. Quando a gente está com a lata cheia, a gente não ouve insight nenhum e a gente não tem nenhuma boa ideia quando a gente está com a lata cheia. Então, se o seu assunto não foi resolvido naquela 1 hora de duração, para e marca para amanhã, ou 2 dias depois. Só que você tem que anotar de onde parou. E aí sim todo mundo vai poder colaborar com boas ideias e aí o processo, a busca por soluções vão aparecer. Então, 1 hora é um tempo bom para o cérebro prestar atenção, para o cérebro raciocinar, para os neurônios da esquerda, da direita entrarem em sintonia, jogarem bola e o seu projeto, o seu processo caminhar. Então, tempo de 1 hora é bem legal, beleza? Uma outra coisa que então, defina o objetivo, primeira coisa importante. Segundo, 1 hora tá de bom tamanho. Terceiro ponto importante, não me ligue a maquininha, se for uma reunião remota, sem antes ter uma pauta. Pauta é igual a pauta do jornalista que apresenta um telejornal. Ele tem uma pauta, ele tem um roteiro a seguir. Então, uma coisa que é bem legal é o que você quer, como vocês equipe, vão fazer, como, para quando é bem legal, quando, quais as ferramentas necessárias, como cada um vai fazer a sua parte, por quê? Então essa é a pauta. Quem, o projeto, o que, como, quando, onde, por quê. Eu repito essa tecla sempre porque isso dá ordem ao cérebro. E para reunião isso é mágico. Quem eu sou, o que eu quero, como eu quero, por que eu quero, para quando eu quero e como eu vou fazer. Então isso vai dar ordem na sua reunião. Então não me entre numa reunião sem ter esta pré-pauta. Pré-pauta, quem, o que, onde, como, quando, porque assim você vai perguntando para a equipe, interagindo com a equipe, caminhando um passo à frente, mas você está seguindo um passo a passo. Não sei se você já fez um bolo, mas num bolo tem, num livro de receitas, tem o passo a passo. Não manda começar pelo final. Unte a forma. Untar a forma é no final. Eu sou ruim de bolo, mas eu sei que o passo de untar a forma é quando a massa já estiver mexida. Então, se você tem um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, você vai chegar no final, na conclusão, que é quando a gente pega a forma que já foi untada, a gente coloca a massa, a gente já ligou o forno e aí a gente coloca o bolo e aí, meia hora depois, o bolo está pronto. Então, uma reunião precisa de um passo a passo e esse passo a passo tem que ser preparado por você, que é gestor, que é quem está chamando a reunião, que é quem está chamando as pessoas para participarem. Tenha isso antes. Não saia enlouquecido para mais uma reunião sem ter o objetivo, um passo a passo. Claro que é muito rápido esse processo de passo 1, passo 2, passo 3, né? O que você quer deles, como é que você quer deles, para quando você quer o projeto pronto. Claro, mas é rápido, mas tem que ter ordem mental. Se a gente não tiver ordem mental, a nossa cabeça voa. Eu brinco que cabeças voam. É humano, é normal. O que não é tão normal assim é a gente ter milhares de reuniões, milhares de coisas e não ter essa ordem antes de fazer a próxima reunião. Então você vai, na próxima reunião, pensar que uma reunião e um bolo tem um passo, depois outro, para o bolo ficar pronto para a reunião ser eficiente. Uma outra coisa que é bem importante, não marque uma reunião se não for absolutamente necessário.
Para que vai marcar só para ficar com a agenda cheia? Né? O seu ego vai ficar feliz porque você está com cheio de compromissos lá na sua agenda? Não, não marque uma reunião se não for absolutamente necessário. Parece que é uma bobagem, parece que eu estou chovendo no molhado, parece que eu estou falando coisas assim sem importância, mas não marque uma conversa se não for necessário. De novo, ninguém mais tem tempo a perder. Isso eu tenho falado sempre. E se você marcar uma conversa que não tem necessidade, você é o que eu chamo de ladrão de tempo. Então, não marque se não for muito necessário. Se for um assunto necessário e curto, não precisa falar só porque você reservou uma hora para aquela reunião. Se você resolveu aquele assunto em 15 minutos, uau, maravilha! Ok, já resolveram, já caminhou, o processo já foi, ok. Então, gente, que bom, nossa conversa hoje foi rápida, que ótimo. Então, beleza, até a próxima. Aí você aproveita o tempo, né, que não precisou gastar naquela reunião, para ir tomar um café, para ir olhar a janela um pouco, para tomar um vento, porque assim, de novo, a gente desanuvia e a gente desanuviado está pronto para outra. Uma outra coisa que também é importante, você lidera, 20 pessoas. Legal, parabéns, maravilha, você é um gestor assim bem legal. Mas para aquele assunto, você não precisa dos 20 estarem presentes, talvez só 10, né? Precisem estar envolvidos. Então não convoque pessoas, não chame pessoas que não estejam diretamente ligadas ao assunto. Porque se uma pessoa é convidado invite, mas é um invite de obrigação, né? Não é um convite, é um convite obrigatório. Se a sua equipe recebe todo mundo o mesmo invite, tem um que não tem que estar lá, ele vai participar da reunião o tempo inteiro dizendo: que cacete, o que eu estou fazendo aqui? Ó, que cacete, meu Deus. E aí vai criando uma energia ruim, mesmo que remota. Mesmo que remota, a gente transmite a tal da energia, tá? Então não convide ninguém que não esteja absolutamente envolvido com o assunto daquela reunião, tá bom? Então isso não convide, é sério, é sério. Ah, porque a minha equipe tem 20 pessoas, então os 20 tem que estar. Não, não tem que estar não. Deixa as pessoas tocarem os seus projetos, as suas vidas, se elas não estiverem envolvidas. Uma outra coisa que eu marquei aqui é o seguinte: mesmo que no invite esteja escrito o assunto da reunião, você, né, porta-voz da reunião, né, você é o porta-voz da reunião, recebeu o invite, o assunto é X. Você abriu lá na plataforma, né, preferida, aí você começa agradecendo as pessoas, tudo muito rápido. Equipe, obrigada por estarmos aí. O nosso assunto de hoje você repete o que está escrito lá no invite. O assunto de hoje é X. Precisamos resolver os problemas do projeto X. Então, mesmo que esteja escrito, você fala. Porque aí a reunião você vai ficando um gestor muito mais humano, muito mais quente, muito mais, amoroso. Fale o assunto. Tudo bem que eles sabem, que eles leram no invite, mas você fala. Porque falando, as pessoas vão se sentindo muito mais envolvidas. Olha, esta blusa envolve o meu corpo. Quando você fala o assunto, as pessoas vão ficando mais conectadas. Conexão. Então, fale logo no começo. Obrigada por terem vindo. Mais um desafio aí. Hoje precisamos resolver o projeto X. Então, equipe querida, esse projeto X é de suma importância. Valorize o seu projeto. Olha só, esse projeto X é de suma importância para a empresa. Você falou suma importância com a boca cheia. Uau, suma importância. E eles que estão lá nos seus, né, remotamente, vão, uau, suma importância. Uau, olha, suma importância. Uau! Eles prestam mais atenção, eles prestarão mais atenção se você falar do projeto X de suma importância. Valorize o assunto, valorize, ponha assim letras, se a gente pudesse falar em letras, mas ponha gosto.
o projeto X, de suma importância, vai ser um desafio. Use palavras que valorizem o projeto. Vai ser um desafio para a nossa equipe, vai ser um desafio para cada um de nós. Primeiro, então, você fala do projeto, você valoriza o projeto, você dá um gosto gostoso. É porque tem gosto gostoso e gosto sem gosto. Você tem que dar um gosto gostoso pela voz, tá? Um gosto gostoso. Aí você entra no projeto em si. É claro que tem que estar na sua cabeça, você que chamou a reunião, tem que estar na sua cabeça o passo 1, o passo 2, o passo 3. Você vai passo a passo compartilhando com a equipe. Então, o passo 1, equipe é blá, 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 blá. O passo 2, equipe é blá, 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 blá. O passo 3, equipe é blá, 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 blá. Quantos passos, né, forem necessários para boa realização do seu projeto, beleza? Então, isso vai fazendo com que cada membro, cada participante vá raciocinando e vá evoluindo nesse raciocínio, nesse envolvimento. Beleza? Aí, peça a opinião. Peça a opinião. Peça a opinião. E vocês acham o quê? Primeiro você abre para perguntas. E vocês acham o quê? Aí um vai falar, o outro vai falar, o outro vai falar e 10 vão ficar quietos. Se isso for recorrente, um sempre fala, o outro sempre fala, o outro sempre fala e metade sempre fica quieto, você já sabe, né, com o seu time, você já conhece o seu time, você já conhece quem é mais falante, quem é mais quieto, quem sempre quer dar a opinião, quem sempre precisa ser buscado na opinião. Então você já sabe a personalidade de cada um deles. Então, quando você abrir para a interação, você começa a chamar aquele mais quietinho, porque você sabe que ele é competente, ele só é mais quieto. Então, você aí, João, vem cá, me fala, o que você acha, que ideia você tem, o que você pode compartilhar com a gente agora? Chame a participação dos mais reservados, porque muitas vezes os mais tímidos, já tem até estudos sobre isso, são aqueles que pensam mais, já que eles falam menos, eles pensam mais. E se você conseguir destampar o tímido, né, o mais reservado, e chamá-lo para opinar, com certeza ele vai agregar com alguma boa ideia, com uma boa sacada, um bom insight. Então, cabe a você, condutor da reunião, gestor do projeto, chamar a parceria, chamar a participação, chamar a interação. E cabe a você, senhor gestor, né, chamar os que falam menos, calar os que falam mais. Porque é tudo meio figurinha carimbada. Você já sabe que aquele fulano vai falar sempre porque ele gosta de aparecer, ele gosta de um palco. Então, quando ele começar a falar você gentilmente, fulano, aquele que fala muito, olha, vamos ouvir a opinião do ciclano, beleza? Depois a gente conversa, mas depois você vai deixando, e aí acaba a reunião e ele não teve tempo. Então, você tem que convidar todo mundo a pensar, a participar, porque aí você gestor, a gente entra num momento, você vai entrar num momento mágico, que é a coautoria. Antigamente, as reuniões, o gestor falava tudo que tinha que fazer. Faça isso, faça aquilo outro. Mas, né, gestão de pessoas mudou, ser líder mudou, o papel do líder mudou. Então, você precisa chamá-los a serem coautores, corresponsáveis. Lá no antigamente, porque eu sou do antigamente, dizia-se, a equipe tem que vestir a camisa. Vestir a camiseta da empresa é fácil. A gente chega em casa e tira, né? E troca de roupa. Coautoria é fazer o outro realmente vestir uma segunda pele e ficar com ela, e dormir com ela, e pensar nela, e namorar o projeto. A equipe realmente
veste a camisa, como era uma gíria antiga, quando vai dormir pensando no projeto, vai acordar pensando no projeto, vai tomar banho pensando no projeto, vai estar lá escovando os dentes pensando no projeto. E aí, no dia da reunião, ele vem com a ideia, porque ele passou algumas horas ou da noite ou do dia pensando no projeto. E quando as pessoas são coautoras, elas ficam muito mais envolvidas nessa resolução, neste caminhar, né, neste crescer do projeto. Aí o projeto não fica de uma pessoa, fica de um time. E quando o projeto passa a ser de um time, uau, ele fica muito mais interessante, ele fica muito mais forte, ele fica com muito mais consistência, ele fica com muito mais envolvimento. Então, cabe a você, senhor condutor da reunião, senhor gestor de pessoas, gestor de equipes, crie esse namoro. Eu brinco que é um namoro, né? Vestir a camisa é um namoro, fazer essa coautoria, uau, é uma coisa que a gente faz juntos. E tanta coisa a gente faz juntos. E quando a gente deixa de fazer as coisas juntos, cada um segue o seu caminho. Quando um casal não está junto, cada um segue o seu caminho. Quando um pai não está junto com o filho, né? Cada um segue o seu caminho. É assim na vida. A gente só fica junto, não é por obrigação, é por paixão. Então a coautoria é um exercício de paixão. Então você tem que convidar a sua equipe a enamorar-se do projeto. Olha que legal! Enamorar-se do projeto. E como é que a gente faz isso, né? Enamorar-se de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Isso é mais ou menos fácil, a gente sabe instintivamente. Mas você tem que fazer com que eles se apaixonem pelo projeto, um projeto desafiador. Você tem que colocar o gosto gostoso. Você tem que colocar palavras, um projeto que vai ser para a gente um desafio. Esse projeto vai nos deixar como um time muito mais forte. É assim que as pessoas vão valorizando o projeto. Esse projeto precisa de cada um de vocês, precisa de fulano, beltrano, ciclano. Vocês são fundamentais a esse projeto. Sabe por quê? As pessoas têm que ser aplaudidas, a sua equipe tem que ser aplaudida como você é. Porque claro que você, gestor do projeto, vai receber aplauso quando tudo der certo. E quem te ajudou a carregar o piano, quem te ajudou a levantar o projeto, nem sempre recebe aplausos. Então você, como um gestor moderno, humano, empático, tem que trazê-los fazendo parte no sucesso também, não apenas na execução. Uau! Isso é fundamental para você ter uma reunião eficiente, producente, animada e que todas as pessoas estejam engajadas. Então, essa coautoria é por causa disso. A gente só é feliz quando a gente faz junto, a gente só gosta de uma comida quando a gente faz junto, a gente só gosta de um projeto quando a gente palpita junto, a gente só gosta de um show quando a gente ajuda a carregar os instrumentos. E aí na hora do aplauso, né, não só os músicos, mas também a equipe técnica vai lá para agradecer aos aplausos. Então isso, numa reunião, você tem que chamar e valorizar cada participante do seu time. Tá? Então, o que mais? Eu anotei mais um papel. Eu estou aqui com as coisas importantes e proibidas de fazer numa reunião. Uma outra coisa importante é respeite o tempo. Respeite o tempo. Se você marcou uma hora, tem hora para começar e tem hora para acabar. É igual quando a gente vai no cinema. Tem hora para começar e tem hora para acabar. Né? Imagina se a gente vai lá no cinema, quando a gente ia no cinema presencial, mas enfim, a gente vai voltar qualquer dia. Não vai começar qualquer hora, vai começar na hora certa, não vai terminar. Né? Já está escrito quanto tempo vai durar o filme, você já sabe. Então, respeite o horário. Respeite o horário marcado. Se você marcou uma reunião das 9 às 10, é das 9 às 10, não até às 10 e 1,
até as 10h05. Eu tenho mais um assunto até as 10h10. Sabe por quê? Porque as pessoas já marcaram outras coisas, talvez, né, no horário colado ao final da reunião. Então, respeitar o horário é fundamental para o gestor moderno. Para uma reunião tem hora marcada, não é qualquer hora, não é qualquer tempo. Adoro, das 9 às 10. Respeite o horário. Isso não é sinal de rigidez. Não, 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 isso não é nada rígido. Isso é sinal de organização. Isso é sinal de organização. Eu falo muito que, né, as pessoas desorganizadas mostram essa desorganização porque elas estão sempre atrasadas, elas estão sempre perdendo tempo, elas estão sempre chegando esbaforidas. Desculpa, tinha trânsito. Bom, hoje em dia a desculpa de trânsito nem ajuda mais. Não, desculpa, me atrasei porque tinha trânsito. Tem trânsito todo dia, como é que naquele dia apareceu mais trânsito? Né? É muito raro. Então, respeite o tempo, respeite o horário, hora de começar e hora de acabar. Um outro ponto que eu anotei aqui é não deixe ninguém sair do foco, tá? Isso eu já falei, mas eu vou falar de novo. Se alguém sair do rumo da reunião, você como maestro, porque um gestor, né, um gestor de pessoas ou gestor de instrumentos tem o mesmo papel, né, tem que conduzir os instrumentos para aquela música ou tem que conduzir as pessoas para aquele foco. Então, se alguém sai do rumo, se alguém toca uma nota atravessada, se você fosse um maestro, você tem que chamar de volta para o assunto. Fulano, é bem legal o que você falou, mas isso a gente fala na próxima, beleza? Não é o assunto de hoje. Mas falar isso sempre com gentileza, sempre com, né? Não cabe mais o gestor, não cabe mais. Então, uma outra coisa que eu quero falar também, já que as reuniões estão remotas, a nossa performance, a performance do gestor tem que ser um pouquinho mais cuidada. Agora eu quero falar de performance em reunião. Então, uma coisa fundamental, já que é tudo remoto, ou 90% remoto, ou 70%, sei lá, o número que for, quase tudo nosso está remoto, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma situação, é uma ferramenta diferente do presencial. E é uma ferramenta ainda mais difícil do que do presencial. No presencial a gente espirra, atchim, e todo mundo acha normal. No remoto a gente espirra, atchim, e se o microfone estiver aqui vai fazer um barulho horroroso. Então, olha só, são cuidados. No remoto a gente tem que tomar um cuidadozinho a mais com a luz, porque se você fizer uma reunião e você tá no escuro, nossa, coitada da equipe, vai ficar com sono maldito. Você no escuro fica cineminha, aí só falta pipoca, aí ninguém vai prestar atenção. Se você na reunião vai fazer uma reunião, né, você gestorzão, bonitão, gostosão, no sofá, a sua postura vai ficar toda relaxada. Eu tô aqui numa poltrona, mas se eu deitar na poltrona, ninguém vai prestar atenção, né? Então, cuidado com a postura, mesmo remoto, mesmo em casa. Então, a postura do gestor, a performance do gestor tem que ser mais cuidada ainda, até mais do que no presencial. Não sei se é mais ou menos, mas cuide da sua performance pessoal. Então, é postura, é iluminação, você tem que ser claro, você tem que ser visto, o som tem que estar claro, porque senão se tiver muito ruídos, então você está na sua casa e tem o seu filho pequeno, marque a reunião no momento em que ele esteja talvez numa aula online ou talvez no parquinho lá com a sua esposa ou talvez dormindo, porque os ruídos externos podem interferir, né, na qualidade da reunião. Então você como, né, comunicador, a sua performance em uma reunião é fundamental. Cuide da sua voz, eu brinco sempre que somos porta-vozes das nossas histórias. Cuide da voz,
tá? Então, se você estiver bem posicionado, de anca, de quadril, de bundão, ele bundão, tem que estar sempre bem arrumado, bem empinado, porque assim toda a sua coluna vai estar no lugar, seu aparelho fonador vai estar desimpedido. A sua performance como um condutor de reunião é fundamental. Imagina se a gente entra num avião e o piloto do avião está todo mal sentado, todo mole. Se ele sobe lá no avião, você vê ele subindo lá para pilotar o avião, todo se arrastando. Você vai falar, opa, 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 é esse cara mole, todo cansado, todo desarticulado, todo alquebrado que vai me levar, né, que vai conduzir o meu avião. Olha só, parece uma analogia boba, mas não é não. Porque a sua performance, a sua força, o seu alinhamento, a sua voz clara, né, vão fazer com que você inspire credibilidade. Olha que legal, credibilidade. A gente confia ou a gente não confia? A sua equipe confia em você ou não confia em você? Então, performance do gestor é fundamental, performance pessoal é fundamental. Então, novamente, antes de ligar lá, né, antes de chamar todos para aquela reunião, fez a pauta, né, já mandou o invite, fez a pauta, ligou a câmera, como se fosse, né, um bicho pronto para brilhar, não para batalha, a não ser que o assunto esteja pegando fogo, mas o seu corpo tem que acompanhar a estrutura do seu pensamento. Porque se seu corpo estiver mole, tenha certeza que todos os membros da sua equipe não vão levar você muito a sério, não vão levar o projeto muito a sério e não vão se empenhar, né, com o sucesso do projeto. Se você é mole, por que eles vão fazer força? Calma lá, né? Isso é tão óbvio, isso é tão óbvio. Se você é mole, por que você quer que sua equipe dê todo o gás? Não vão dar. Ah, você está com preguiça? Bom dia, senhores. Estamos aqui para mais uma reunião e eu tenho certeza que o nosso projeto é muito legal. Se você fala assim, como é que você quer que eles prestem atenção ou se empenhem no assunto, por Deus? Então, a sua performance pessoal é muito importante. E, para concluir esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: a reunião tem começo, blá 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 blá, meio, blá 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 blá, meio, blá 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 blá, meio e fim. Então, antes, quando tiver lá faltando 5 minutos ou 7 minutos para dar o deadline do final, do término, você tem que fazer um fechamento. Você tem que fazer um fechamento. É como se fosse presencial. Então, 7 minutos antes de acabar a reunião, você tem que começar a fechar. Obrigada, senhores. Eu acho que tivemos uma boa conversa, uma conversa muito produtiva. Cada um sabe os próximos passos. Eu tenho certeza que cada um anotou o que tem que fazer. Eu tenho certeza que até amanhã ou até depois de amanhã, cada um vai trazer já informações a respeito. Então, o que concluímos foi que daqui a uma semana vamos conseguir entregar o projeto. Ao final, tem que fazer esta conclusão, a conclusão de uma hora de falação. Você tem que resumir e você tem que concluir e compartilhar as tarefas. Feito isso, tá? Então, você, 7 minutos antes, você começa a fazer esses fechamentos, essas conclusões, essas lições de casa ou tarefas que cada um vai ter que cumprir. Feito isso, você vai agradecer as pessoas. Tudo bem que elas recebem, que elas fazem parte da equipe, mas agradeça elas como pessoas, agora não mais como empresa. Equipe, cada vez mais eu me sinto confiante, confortável, me sinto muito feliz por liderar esse time, que é um time realmente muito
empreendedor, muito executador e muito organizado. Então, cada vez mais eu estou muito orgulhoso e grato a vocês todos. Obrigada a vocês e uma boa noite, um bom dia ou até amanhã. Fale deles como pessoas. Porque atrás deste aparelhinho, seja uma reunião remota ou seja uma reunião presencial, existe uma pessoa. Pessoa. E pessoa tem sonho, emoção, tristeza, cansaço, raiva, paixão. A gente tem tudo. Então, quando eu sou tratada como pessoa, nossa, eu gosto muito mais, eu me empenho muito mais. Quando eu sou tratada como objeto, não um objeto de desejo, as mulheres bonitas, quando eu sou tratada como um objeto, eu não valorizo, eu não me ligo, eu não gosto. Então, todos os finais das reuniões, fale deles, fale para eles como pessoas. Demonstre a sua gratidão, a sua confiança, o seu estar junto, né, o prazer de estar junto. Então, isso era o que eu queria conversar sobre como suas reuniões vão deixar de ser chatas. Não, reuniões chatas não mais, ninguém merece, ninguém merece reunião chata. Eu tenho certeza que alguma dessas dicas vai ter servido para você, gestor, e eu vou ficar toda, né, torcendo para que alguma dessas coisas tenha servido, porque reunião chata realmente ninguém merece mais. Me despeço, Thaís Alves, coach de comunicação ou motivacional speaker, sempre apaixonada pelo assunto comunicação, que é o que nos liga a todas as pessoas no mundo. Foi ótimo conversar tudo o que eu penso sobre reunião com você.